Um relacionamento totalmente proibido que termina em tragédia. E uma pessoa amorosa e totalmente inocente é quem perde a sua vida por isso. Esse é o caso do vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de convidar você que é novo por aqui a se inscrever no canal se você gosta de vídeos de casos criminais, mistérios e histórias reais. Se inscreva no canal e deixe um comentário o que você achou desse caso. Sugestões para novos casos também são bem-vindas. Recado dado, agora vamos ao caso. Glória Marmolejo foi descrita como sendo uma mulher linda por dentro e por fora. Ela foi casada com Armando, que seria o pai de seus filhos, Manny e David. O casamento durou até 1985. Desde então, os meninos não tiveram mais contato com o pai. Glória sempre quis o melhor para os seus filhos. O seu desejo era que eles tivessem sucesso na vida. E sozinha com os dois meninos, ela acabou ficando muito mais próxima deles, mas em especial, um pouco mais com David. A vida seguiu em frente, e embora os conselhos de Glória para que os filhos nunca abandonassem os estudos, em 1997, David, filho de Glória, acabou abandonando a escola e se tornou pai aos 17 anos. Ele acabou se casando com essa namorada e assumiu o bebê. Tudo parecia que estava bem. David foi morar com a namorada e eles pareciam muito felizes. E com o tempo, acabaram tendo mais filhos. No total, tiveram 4. Mas em 2000, David, com a família que constituiu, mudou-se para Fênix e lá ele começou a trabalhar em uma construção. Ele também acabou se reencontrando e se reconectando com o pai, o Armando, que a essa altura já havia se casado novamente. E no segundo casamento, o seu pai acabou tendo uma filha que se chamava Maria. Na época em que Armando se reencontrou com o filho, Maria tinha 11 anos. Tudo parecia correr muito bem e a família começou a perceber que Maria adorava estar junto do seu meio-irmão David. Na adolescência, Maria se tornou uma moça muito bonita e formosa à vista. Foi então que David começou a prestar mais atenção na sua irmã. Mas não era apenas a atenção de um irmão preocupado. E esse comportamento dele acabou despertando a atenção e a preocupação da sua esposa e da sua mãe. Em 2004, a Glória se aposentou na empresa onde ela trabalhava. E aos 50 anos de idade, ela decidiu voltar a estudar e foi para a faculdade. Nessa mesma época, o David resolveu então mudar para o Havaí. E lá ele conheceu uma nova mulher. Glória então ficou muito zangada com o fato do David estar tão disposto a arruinar o seu casamento por causa de uma pessoa que ele acabou de conhecer. De forma alguma, ela não era a favor disso. E para piorar mais ainda as coisas, essa mulher ficou grávida. David acabou se separando oficialmente da sua esposa em 2007 e ela voltou para sua cidade natal com os 4 filhos. David agora estava morando com a sua nova namorada e o bebê. Ele decidiu então convidar a sua meia-irmã, a Maria, para passar as suas férias morando com eles e ela aceitou. A Glória não tinha a menor ideia
de que David estava entrando em contato com Maria. Mas ela acabou descobrindo isso porque a atual namorada do David acabou contando tudo para ela quando ela foi para o Havaí visitar o David. O motivo da visita teria sido porque o David sofreu um acidente de motocicleta. E na ocasião, essa atual namorada do David acabou contando para a Glória que ela havia flagrado o David e a Maria em um momento íntimo. A Glória era uma mulher extremamente religiosa e ela ficou muito perturbada com essa revelação. Glória confrontou o filho, dizendo para ele que ela estava enojada com tudo aquilo, mas ele negou totalmente qualquer envolvimento com a sua meia-irmã Maria. E ele foi tão convincente em seus argumentos que Glória acabou acreditando na sua versão. No verão de 2009, a Glória decidiu ir e ficar com o seu filho Manny e a sua família em Phoenix. Ela estava tendo alguns problemas com um vizinho e ela queria se sentir mais segura e resolveu passar um tempo na casa do seu filho. No mesmo período, o David retornou para El Paso para cuidar da casa da mãe. E depois de um mês em que ele estava morando na casa da sua mãe, a sua meia-irmã Maria reapareceu. E algumas pessoas começaram a comentar que a Maria havia se mudado de vez para a casa de David. Até então, Glória não sabia de nada, mas ela acabou descobrindo quando ela foi visitar o David e encontrou alguns itens femininos pela casa. Decepcionada com aquela situação, Glória acabou dando um ultimato para o filho. E então ela pediu que ele terminasse definitivamente o seu relacionamento com a irmã Maria, ou então seria expulso da casa. E naquele momento ele teve que tomar a sua decisão. Em 25 de julho de 2009, Manny tentou ligar para a Glória por volta das 17 horas. Como ele não teve nenhuma resposta da sua mãe, ele ligou para o tio e para o irmão de Glória. E então, preocupados, os dois familiares dirigiram-se até a casa da Glória para ver se podiam encontrá-la. Em 28 de julho, 3 dias depois, era aniversário de 55 anos de Glória. Mas ninguém tinha notícias onde Glória estava e nem o que havia acontecido, porque ela não retornava as ligações e porque ela nunca aparecia. Era um mistério muito grande, então a família resolveu fazer uma denúncia sobre o seu desaparecimento. Na ocorrência, a família disse que não via atividade bancária em seus cartões, nenhum movimento nas suas contas bancárias, e que seu telefone estava caindo na caixa postal constantemente, e que o seu carro estava desaparecido. As investigações para localizar o paradeiro da Glória começaram, e o primeiro suspeito era o vizinho dela. Lembram que ela havia se mudado temporariamente para a casa do filho porque estava tendo problemas com o vizinho? Pois bem, Glória havia contado para a família que um homem a observava de sua casa e tirava fotos. A polícia resolveu investigar. Descobriu que esse homem tinha alguns problemas de saúde mental e estava morando com a sua mãe idosa na época em que a Glória desapareceu. Ele acabou sendo descartado como um possível suspeito. Quando a polícia saiu da casa do vizinho, um detetive que estava investigando sobre o caso notou um veículo vermelho que combinava certamente com a descrição do carro de Glória. Ele olhou o relatório sobre o carro desaparecido e conseguiu perceber que sim, era o carro da Glória. Eles foram até a casa dela para dar uma olhada. E dentro da garagem eles encontraram algumas contas de um colar e uma mancha de sangue. Então a polícia começou a suspeitar que talvez a Glória tivesse se machucado ali naquele local.
A polícia começou a acreditar que ela poderia ter se ferido ou até mesmo perdido a sua vida naquele local. E as buscas continuaram, mas ela não estava em lugar nenhum. Mas no dia 31 de julho de 2009, o corpo dela finalmente foi encontrado. Alguém que estava caminhando no deserto atrás da escola primária Santa Teresa do Novo México encontrou o corpo da mulher e entrou em contato com as autoridades. Exames comprovaram que a causa teria sido por estrangulamento, mas havia sido de uma forma tão forte que uma traqueia estava esmagada. O médico disse que o ataque foi muito furioso e pessoal. Com essa descoberta, toda a família de Glória ficou visivelmente perturbada, e eles fizeram um apelo público por qualquer informação sobre o que poderia ter acontecido. Então, uma vizinha disse que, em 26 de julho, ela viu o carro de Glória saindo da garagem por volta das 5 horas da manhã. Ela conta que o carro estava sendo dirigido por uma mulher, aparentemente na casa dos 20 anos, e parecia estar com medo. E a descrição dessa mulher condizia perfeitamente com a de Mariá. A polícia falou com Mariá por diversas vezes. Ela parecia impassível e quieta. A polícia notou que na primeira entrevista em que ela foi interrogada, ela tinha um corte na mão e ela disse que esse corte foi um acidente em seu trabalho. Quando a polícia perguntou sobre o sangue que havia na garagem, ela afirmou que era dela. Ela disse que o David a teria agredido fisicamente. A princípio, parecia que Mariá estava defendendo o David. Ela chegou a dizer que eles estavam juntos no dia 25 de julho, no cinema. Ela disse que ele saiu por cerca de 1 hora para ajudar a sua mãe em alguma coisa para entrar em casa, mas depois finalmente ele voltou. Então Mariá finalmente disse que David voltou após 3 horas. Ele teria mandado mensagens para ela, e nessas mensagens ele dizia que estava cuidando de algo. E também dizia que eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. A polícia então perguntou para Mariá sobre o que ela acreditava que ele estava falando. E Mariá disse que David havia contado para ela que havia tirado a vida da sua mãe e que ela de princípio não havia acreditado nele. Mariá revelou que o seu relacionamento havia se tornado íntimo com David quando ela tinha 15 anos. Ela até engravidou dele, teve o bebê, mas o entregou para a adoção. Ela disse que fez isso porque na época o David era casado e ninguém poderia saber do relacionamento entre os dois. Mas naquela noite, ela disse que David contou a ela que havia brigado com a mãe quando ela voltou para casa e descobriu que Mariá estava de fato morando em sua casa. E que devido a isso eles teriam discutido e David fez o que fez com sua mãe. Após a revelação de Mariá, a polícia agora iria confrontar o David. Mas antes disso, a polícia foi verificar os registros telefônicos de Mariá e David. Foi constatado que David fez uma ligação por volta da 1h37 da madrugada. E a localização o colocou nas proximidades de onde o corpo de Glória foi encontrado. Ao ser confrontado pelos policiais, o David confessou. Ele disse que fez o que fez com a sua mãe usando um cinto, e ele disse que não poderia ajudar quem ele ama. Mariá recebeu imunidade em troca da sua cooperação, e em 2011 o David Marmolejo foi condenado por homicídio e sentenciado a 54 anos de prisão. Glória tinha 54 anos de idade quando ela perdeu a sua vida, e foi daí a quantidade de anos que ele recebeu de sentença.
Manny, o outro filho de Glória, acabou dizendo: Ele tirou minha mãe de mim. Eu sei que em algum lugar no fundo do meu coração ainda há amor por ele, mas não consigo encontrar isso agora. Com essa condenação, veio à tona o passado de David. Em 2006, ele havia sido preso e enfrentado 15 acusações de agressão sexual, 4 acusações de assalto à mão armada e 2 acusações de abuso e 4 de sequestro. Tudo isso havia acontecido entre dezembro de 2005 e fevereiro de 2006, na cidade de Fênix. Mas até então, David não teria sido condenado por nenhuma dessas acusações. Pois apesar de ter sido preso, na época, quando chegou a data da acusação, as mulheres que haviam o acusado, nenhuma delas compareceram. E dessa forma ele foi colocado em liberdade. E o que vocês acham desse caso? Vocês acham que Maria deveria ter sido condenada também? Foi justa a condenação de David? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.